Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-Super Bowl 56. Eu estou aqui com meus amigos Bruno e o Vitor. Há 13 anos que a gente assiste ao Super Bowl juntos, então sempre a tradição no programa pós-Super Bowl eles estarem aqui. A gente vai falar desse grande jogo que terminou com a vitória dos Rams por 23-20, primeiro título do Sean McVay, primeiro título do Matthew Stafford. Joe Burrow bate na trave na sua primeira tentativa. Ele foi um guerreiro, sofreu uma lesão ali no final não, pouco antes da metade do último quarto. Claramente terminou o jogo no sacrifício e chegou a ter a oportunidade ali de empatar o jogo talvez, mas acabou pressionado pelo Aaron Donald numa 4ª jarda. Se livrou da bola e não conseguiu completar o passe. Vitória para o Los Angeles Rams em casa, depois de 54 Super Bowls que o time da casa não foi campeão. Agora a gente tem 2 campeões seguidos jogando em casa. No passado, o Tampa Bay Buccaneers venceu o título lá no estádio deles, no Raymond James Stadium. Um jogo bem emocionante. Ninguém vai confundir aqui como um dos melhores Super Bowls de todos os tempos, mas foi um jogo bem legal. Um jogo que muitas vezes, Vitor, a gente passa 2 semanas antes do Super Bowl destacando alguns pontos e tal, e tem aqueles consensos, e acaba acontecendo tudo diferente no Super Bowl. Esse Super Bowl, o pessoal já estava até brincando lá para quinta, sexta-feira, que ninguém aguentava mais ouvir: a linha ofensiva dos Bengals vai ter trabalho contra a linha defensiva dos Rams, é um matchup ruim para os Bengals e tal, não sei o quê. Mas acabou sendo exatamente esse o ponto que decidiu o jogo, né, Vitor? Porque não foi uma grande atuação do ataque dos Rams, a gente vai falar disso mais pra frente, mas principalmente no segundo tempo, mas no segundo quarto já dava sinais pra tal, a linha defensiva dos Rams, e a gente destaca Aaron Donald, Von Miller e Leonard Floyd, eles tomaram conta completamente do jogo. Exatamente, eu acho que até que demorou um pouco para eles entenderem que eles eram capazes de mudar o jogo, mas realmente esse matchup já era conversado anteriormente, antes da partida, era um alerta que todo mundo estava de olho e já avisava. E, assim, até o início do segundo tempo, parecia que seria um jogo totalmente diferente, né? Mas o que a gente viu na segunda etapa foi uma defesa dominante realmente do Rams, que engoliu o Burrow, até levou ele a se lesionar. Então realmente mudaram a partida ali. E realmente, assim, isso não é uma surpresa, mas isso acontecer apenas na metade do jogo, acho que foi uma surpresa devido à circunstância do jogo. Verdade. Eu não sei se você tem a mesma sensação, Bruno. Um jogo que 43 pontos, assim, para os padrões atuais da NFL, é uma pontuação baixa. E a gente sabe muito bem que a gente fez uma aposta conjunta aqui no total, né? Mais de 48,5 pontos, então perdemos Fala isso não. Perdemos um dinheirinho aqui desse domingo. Mas foi um jogo que as 2 defesas jogaram muito bem, né? Eu achei que as 2 defesas se sobressaíram em relação aos ataques dos adversários. Não só a defesa dos Rams contra a dos Bengals, mas invertendo o campo também. A defesa dos Bengals fez um jogo muito bom e acabou com o jogo terrestre dos Rams, né? Foram 23 carregadas para 43 jardas. E até o Sean McVay, claro, venceu o Super Bowl, né? Não é o que importa. Mas eu achei que ele insistiu muito com o jogo terrestre. Cada vez que ele ia pro jogo terrestre, eu achava uma vitória pros Rams, né? E até o Cooper Kupp, tudo bem, foi o eleito MVP, a gente vai falar mais pra frente se a gente concorda ou não. Ele teve 8 recepções, 92 jardas, 2 touchdowns. Mas eu saio desse jogo com a sensação de que ele foi pouco utilizado, né? O que eu quero dizer com isso tudo eu achei que a defesa dos Bengals jogou muito, muito bem. O ataque dos Rams jogou mal. Mas, assim, muito foi... Sei lá, eu não gostei muito do manejo... Eu vou voltar a bater nessa tecla. Eu não gosto da forma como o Sean McVay maneja o jogo, como ele segue o fluxo da partida. Eu acho que ele sofre nisso. Mas eu acho que os Rams se atrapalharam mais com a forma como eles chamaram o jogo do que os Bengals, que meio que não tinham muito o que fazer com essa linha ofensiva tão ruim contra a linha defensiva tão boa dos Rams, né? No caso do ataque dos Rams, a insistência da bola no jogo terrestre
e a falta, são 10 alvos no Cooper Kupp, que é um número bem razoável, mas a sensação é que poderia ter sido mais, esse ataque poderia ter andado um pouco melhor. Pensando aqui até um pouco agora, a sensação que fica é que, de repente, tirando a volta para o segundo tempo ali depois do intervalo, é que o Rams poderia ter ganho esse jogo de uma forma um pouco mais fácil, ou não tão difícil assim, né? De repente, com toda essa insistência no jogo terrestre, que para nenhum dos dois times funcionou muito bem. De repente, um pouco mais para o Bengals, né? O Joe Mixon até encaixou algumas corridas boas ali, mas nem tanta coisa assim. Então, essa má utilização, digamos assim, do Cooper Kupp, que é discutivelmente o melhor jogador de ataque do Rams, e não só porque a gente também tinha uma aposta envolvida. Não, isso é detalhe, Talvez não tenha apostado no over-under de recepção do Cooper Kupp, né? Mas ficou com meia recepção, mas a sensação que a gente passou durante o jogo é que usaram ele mais como isca das jogadas. Verdade. E não naquelas terceiras descidas que eram chaves, tentavam um passe para o outro jogador. Por exemplo, o Jefferson teve várias bolas que foram bem contestáveis e ele não conseguiu fazer recepção. 8 alvos no Van Jefferson. Poderiam ter ido por Cooper Kupp. Então poderia ter trazido o jogo de uma forma um pouco mais tranquila para o Rams, mesmo não sendo uma performance tão espetacular do ataque. E o Rams começou bem passando a bola e terminou bem passando a bola a final da partida, né? Realmente um miolo ali, o manejamento do jogo realmente, como você falou, é que pecou, né? Acho que realmente atrasou um pouco. Eles demoraram muito a se recuperar da lesão do Odell Beckham, né? E, claro, o Odell Beckham é um grande jogador e mostrou isso. E eu fico, assim, não é pela aquela questão de dizer, eu tava certo, você tava errado e tal, não sei o quê. Porque quando eu tô errado, todo mundo aponta no Twitter. Quando eu tô certo, todo mundo esquece, né? Ninguém fala. Mas não é isso, porque eu gosto muito do Odell Beckham. E ele causou assim muita polêmica, a foto do barco lá antes do jogo do playoff dos Packers, e briga com o Josh Norman, briga com a rede do field goal, e o relacionamento dele com o Baker Mayfield era bem ruim em Cleveland. Não dá pra colocar tudo culpa numa parte só, mas claramente pra mim, tecnicamente o culpado era o Baker Mayfield, e eu bati nessa tecla. Muita gente falando mal do Odell, a maioria das pessoas era dizendo que era culpa do Odell Beckham, um fracasso e tal, e ele mostrou que não era. Ele mostrou que ele ainda é um grande wide receiver, e ele tem sido muito importante nesses playoffs, e quando ele sai na lesão, que ele sofre ali sem contato no joelho, é um baque, porque é um time que já tá jogando sem o Robert Woods, né? Porque o que era pra ser uma força, você basicamente tem o Cooper Kupp, Van Jefferson e o pior wide receiver da história da NFL, que é que até me fugiu o nome agora aqui do miserável. O Skowronek, Ben Skowronek, que drops e a interceptação, a segunda interceptação, a segunda foi a primeira, segunda, né, do Matthew Stafford, 100% culpa dele. Então, o que era uma força dos Rams passou a ser uma fraqueza. E eu concordo com o Bruno. Eu tive muitas vezes a sensação que o Cooper Kupp estava sendo usado meio que de chamarisco ali, né? E para trazer atenção. Tanto que o Ken Akers e o Darrell Henderson combinaram para 9 alvos entre eles, né? Foram 8 passes na direção do Van Jefferson. E quando o jogo apertou, naquele último drive, a bola foi na direção do Cooper Kupp e deu no que deu, né? O Cooper Kupp é um grande wide receiver, o melhor wide receiver da temporada. Mas a gente vai entrar agora, vou passar pelo jogo como um todo. Pausa no programa para revelar uma promoção de 50% de desconto para você assinar o programa de apoiadores do Cara dos Esportes pela off-season inteira. Ao invés de R$60, que seria quanto você pagaria por esses 6 meses no plano mais barato, você vai pagar R$30 de uma vez só no Pix. O Pix é o caradosesportes@gmail.com, vai estar na descrição também. Você faz o pagamento, manda o comprovante por WhatsApp, que vai estar o link também na descrição. Você também vai ver o número, além do link que abre a janela, vai ter o número também.
E você pagando esses R$30, você vai ter acesso a 6 meses de podcast semanal exclusivo para apoiador. Lembrando que durante a off-season vai ser um podcast aberto e um podcast fechado de NFL. Então você vai ter acesso a isso. E você vai ter acesso a minhas 2 newsletters semanais. Então é bastante conteúdo para você ficar por dentro de tudo que acontece na NFL nessa off-season, draft, free agency, quais times melhoraram, quais times pioraram, o que cada time precisa fazer, aqueles debates bem legais de off-season, que é a minha época favorita para fazer podcast. Então não perca, você vai ter acesso a todo esse conteúdo e vai ajudar o Cara dos Esportes a ficar no ar, o programa ficar no ar. Sem os apoiadores é impossível manter o Cara dos Esportes. Então até sexta-feira, lembrando, você manda o Pix de R$30 pro caradosesportes@gmail.com, tá? Vai estar tudo na descrição direitinho. Manda o comprovante pelo WhatsApp, vai estar também na descrição desse podcast. Tem o link lá para você mandar direto você clica no link, vai abrir a janela, é bem fácil, bem simples. E você pode, se você quiser o número também, é o 21 99 896 3383. Você manda para esse número, lembrando, DDD 21, passar de novo aqui o número, 21 99 896 3383. Por R$30, 50% de desconto, você tem acesso a todo esse conteúdo, é bastante conteúdo de qualidade. Então não perca, só até sexta-feira, promoção por tempo limitadíssimo. Vamos voltar pro programa. Vamos voltar pro começo do jogo, vamos voltar pro primeiro quarto, que começou com os Bengals, segundo drive do jogo, primeiro drive dos Bengals, tiveram uma conversão de quarta descida que não foi bem sucedida. A gente meio que concordou na hora vendo o jogo junto. Aliás, a gente viu o jogo junto, só que eu tive um problema técnico aqui, porque eu tinha um adaptador para 2 microfones que deu defeito. Eu comprei outro pelo Mercado Livre e veio com defeito também. Então a solução que a gente teve, o Bruno e o Vitor estão na minha cozinha, eu tô no meu quarto e a gente tá gravando pelo Zoom. É a solução que a gente teve. Mas não é culpa minha, botem a culpa no Mercado Livre. A gente teve a sensação ali que aquela 4-1, não sei, Vitor ou Bruno podem falar, que foi a decisão certa e a chamada ruim. E mesmo nessa chamada, eu vi o replay depois, aqueles pontinhos ali a lá Football Manager, o T. Higgins estava livre, né? Então foi uma decisão ruim do Burrow também. Mas a gente vai voltar no final pra decisão ruim em 3ª, 4-1 jada. Mas eu gostei daquela decisão do Zac Taylor. O que vocês acharam? Vendo aqui do estádio, Gabriel, não, sacanagem. Mas realmente na hora não foi um absurdo ir para tentar a conversão. E não acho que foi um fator determinante para a derrota dos Bengals. Então, realmente não teve problema. Foi bom ver o time sendo agressivo no Super Bowl. Isso nem sempre acontece. A gente sabe que os head coaches às vezes têm medo de perder. E pelo menos em uma jogada o Bengals realmente fez a decisão correta e tentou ser agressivo. Mas primeiro quarto foi bem equilibrado, eu achei. Né? Foi. Eu também. Vai lá, Gabriel. Não, eu concordo com o Vitor sobre o equilíbrio, né? E a gente viu em seguida, ainda no primeiro tempo, né? O outro já entrando no segundo quarto. Os únicos dois drives que os Bengals moveram a bola de verdade, né? Porque teve um drive de 6 jogadas, 59 jardas, touchdown. Aí depois teve o touchdown dos Rams, né? Que teve aquele extra point errado, que a equipe conseguiu avançar bem e terminou com o belo touchdown ali do... Esse touchdown foi o do Odell? O primeiro foi do Odell, o segundo foi do Cooper Kupp, né? O segundo Cooper Kupp. Aliás, belo touchdown do Odell Beckham também. E depois teve o drive de 12 jogadas, 75 jardas, 7 minutos, que foi o touchdown que foi o Joe Mixon pro T. Higgins. Foram os únicos 2 momentos que os Bengals conseguiram sustentar drives longos, né, Bruno? Porque, de resto, muitos sacks, né? E sack, tem números que comprovam isso, né? Sack mata drive. E assim, você tem o sack, você pede umas 5, 7 jardas e tal. E os Bengals sofreram o quê? Calma aí. 7 sacks, 43 pressões. Então, nesse momento, depois desse momento do jogo,
parece que volta aquilo que a gente falou no começo. A linha defensiva dos Rams arruinou completamente o jogo pros Bengals, e a linha ofensiva dos Bengals também tem uma grande parcela de culpa, porque jogou como a gente esperava que ia jogar. E eu acho que esses 2 drives foram os únicos momentos que os Bengals conseguiram lidar bem com essa pressão. E se você pensar também, até no drive que teve o touchdown do passe do Joe Mixon foi para T. Higgins, né? Eu lembro que chegou ali na linha de red zone e tava ficando meio difícil a situação pro Bengals. Tava dando a sensação de que talvez eles não fossem conseguir o touchdown. Até que foi uma jogada um pouco diferente e aí deu certo. E também nós tivemos dois turnovers, né, no total. Foram 2 interceptações do Matthew Stafford, né? E uma delas deu uma posição de campo muito boa pro Bengals. Então, eu lembro também de punch que o Bengals teve posição boas de campo para, de repente, ter feito pontuações melhores, né? As 2 interceptações do Matthew Stafford, a primeira foi basicamente um punch, né? Que virou mais ainda um punch com a falta no Jesse Bates, né? Que eu tô maluco, foi extremamente questionável, né? Eu achei que ele tava comemorando. Se bem que foi... Foi o cara que foi, não tava... eu falei besteira. Foi o Fernão Hargreaves, que não tava listado pro jogo, que entrou em campo comemorando. Que era maluco, né? Eu confundi que na hora a transmissão... Passa RH ali, seja despedido. Na transmissão da NFL Network, o feed internacional que a gente tava vendo aqui no Game Pass, inclusive eu não pude assistir na Rede TV, né? Só tinha disponível aqui o Game Pass, não pude ver o Gabriel Golim, mas vi muita gente elogiando, então um abraço pro meu amigo Gabriel Golim, meu xará, mas infelizmente não pude assistir com ele. Mas na hora eles falaram que foi o Jesse Bates, eu esqueci que realmente foi culpa do Vernon Hargreaves. Aquela falta colocou os Bengals lá atrás, então a interceptação basicamente, essa primeira não teve prejuízo nenhum, né? Os Bengals lançaram um punch depois daquilo e era uma terceira para 14 no meio do campo, numa posição ali que na linha de 43 do campo dos Bengals, né? O ideal ali seria tentar algum avanço para você chutar um field goal longo, mas mesmo assim o Matt Gay, a gente já viu ele com problemas de distância nessa pós-temporada. Eles foram por tudo ou nada, acabaram com nada. Então essa interceptação eu não acho que tem muito... Não teve nenhum prejuízo pros Bengals, né? Mas mesmo depois dela, os Bengals tiveram 5 jogadas, 7 jardas. Não conseguiram avançar nada, né? E aí os Rams tiveram um punch também logo em seguida. Intervalo. Show do intervalo. Vamos falar rapidamente do show do intervalo. Eu achei que foi sensacional. Pra mim, melhor show do intervalo que eu já assisti. E a gente tava lembrando aqui de alguns, né? Até a gente tava conversando. Acho que o da Lady Gaga é um que foi bem legal. O da Beyoncé foi legal também. Eu gostei do The Weeknd, do último, mas não colocaria junto ali com os principais. E eu gosto do Black Eyed Peas, do Super Bowl 45. Mas na minha opinião, de todos que eu vi, foi o melhor show do intervalo do Super Bowl. Eu acho que teve a melhor resposta do público lá na arena, né? Porque geralmente o show do Super Bowl é muito mais pra televisão do que pra galera que tá no estádio, mas dessa vez o estádio veio abaixo junto, né? Então acho que isso foi um bom indicador também. Acho que todo mundo ali apareceu bem. O Dr. Dre, assim... Foi o MVP. Foi MVP. Não é uma competição, mas ele ganhou essa aí. Né? Porque, ele mandou bem demais. Mas, foi excelente. Kendrick, Eminem apareceu bem também. É a surpresa do 50 Cent, né? Muitos memes do 50 Cent de cabeça pra baixo lá, preso, né? Imagina estourando. Se demora um pouco, vamos 50 Cent, até o 50 Cent lá desmaiado, com os braços pendurados. Mas assim, eu achei que o Dr. Dre no agregado foi a parte mais legal do show, mas quando toca Lose Yourself com o Eminem foi sensacional também, né, Bruno? Dá pra galera ali que pegou a adolescência ali nos anos 2000 ali. Não tem como... Até a gente comentou isso no intervalo, quando o jogo voltou frenético, né? Parecia que os jogadores estavam assistindo... E o Evan McPherson tava, né? E aí, vamos pra cima. Agora a gente vai dar um Super Bowl, né? Verdade, o Evan McPherson, que ele voltou um pouco antes e tava assistindo lá, né? Até porque pro kicker, né? Que ajuste você pode fazer no intervalo do kicker, né? Chuta mais pra dentro da trave, né? Chuta o kickoff mais longo. Não tem muito, né? Então ele foi lá, assistiu. E um último ponto sobre
o show do intervalo, eu particularmente teria feito show só com Dr. Dre, Snoop Dogg e o Kendrick. Porque são 3 caras de Los Angeles, né? Da região grande de Los Angeles, né? O Dr. Dre e o Kendrick são de Compton e o Snoop Dogg de Long Beach. Porque o Eminem é de Detroit, né? Tudo bem, homenagem ao Matthew Stafford, talvez. Mas a Mary J. Blige é de Nova York, né? Então, eu manteria só os 3 caras de Los Angeles, mas todos foram bem legal. E pra mim foi o melhor show que eu já vi, foi bem animado. E Dr. Dre é gigantesco, assim, uma das figuras mais importantes da música. Um cara que tá tão rico que hoje em dia, pra tirar ele de casa, precisa de muito dinheiro. Ele que fundou, né, a Beats by Dre, né, aquele fone de ouvido todo mundo tinha, que custava... Todo mundo tinha, não. Todos os seus amigos ricos tinham, eu não tinha, nunca tive. Todos tinham, né, os amigos ricos. E vendeu por uma nota preta pra Apple. Mas, enfim, vamos passar pro segundo tempo. E é bem o que o Bruno falou, né, parecia que o pessoal tava assistindo. Na primeira jogada do segundo tempo, o T. Higgins recebe uma bomba de 75 jardas do Joe Burrow, touchdown longo, que não foi pouca falta, né, Vitor? Foi falta demais, né? A xilingada que dá na cabeça do Ramsey foi qualquer coisa. Então, pagou o karma da final da NFC de 2018? Acho que... Bem, não alterou o jogo, né? Então não sei se o karma tá vivo ainda, não sei. Verdade, mas assim, foi muita falta. E a arbitragem não deu. Teve um holding no T. Higgins no primeiro tempo que a arbitragem não deu, né? Que o torcedor do Bengals com certeza vai destacar. Mas aí vai logo para a próxima campanha. Primeiro passe, o Skowronek basicamente pega a bola e dá a bola na mão assim, ó, toma, use, faz essa interceptação. E ali parecia que o jogo tinha virado de tal forma que os Bengals iriam atropelar, né, Bruno? E o pessoal fala muito... o momentum, o clima da partida virou e tal, não sei o que. Esse pessoal não vai falar nada que depois os Rams acabaram vencendo o jogo. Mas naquele momento, parecia que os Bengals tinham superado os problemas e iriam atropelar. Mas agora, olhando em retrospecto, foi uma jogada longa, uma bela jogada, mas um baita erro da arbitragem. E uma interceptação que foi muito azar do Stafford, muita ruindade do Skowronek. E, na verdade, não virou o jogo. Na verdade, foram 2 jogadas que o Rams teve muito azar. Na verdade, acho que a gente... Talvez se pegando um pouco pela empolgação ali do momento, mas até com a própria interceptação, né, a segunda interceptação do Matthew Stafford, o Bengals não conseguiu captar um touchdown naquele momento, que talvez seria um ponto-chave pro restante do jogo. E aí, assim, foi só aquilo ali, né? Depois começou a acontecer aquilo mais ainda do que a gente comentou, que a linha defensiva do Rams começou a dominar a linha ofensiva do Bengals, né? Os dois times trocaram field goal, né? Os Bengals chutaram field goal depois da interceptação do Stafford. Os Rams tiveram um drive de 10 jogadas, 52 jardas que chutaram field goal. 20-16 ali na metade do terceiro quarto. E aí, tudo bem. O ataque dos Bengals teve 2 three and outs seguidos, depois de mais 2 punts, né, e um turnover on downs. Não contou mais nenhuma jogada, nenhuma campanha. Mas também os Rams tiveram punch, three and out, 3 three and outs seguidos. Teve o drive longo para touchdown do Cooper Kupp e só. Então, assim, a linha defensiva dos Rams colocou ali o jogo nas costas, literalmente, porque o ataque dos Rams foi muito mal no segundo tempo também. Aliás, foi mal no jogo como um todo. E é um negócio que a gente tava ficando maluco de novo. A gente tinha apostado no over de pontos, né? Então, a gente precisava de ponto. Não só dos Bengals, que a gente apostou no Bengals também pra vencer o jogo. Mas a gente precisava de ponto. E a gente tava ficando maluco com a quantidade de corrida, passe só nos running backs, nada de bola no Cooper Kupp. Então, não é assim... Acho que essa vitória, o time foi campeão. Esquece, merece tudo e tal. Mas eu acho que vale destacar que o ataque dos Rams foi muito mal. Não foi nível Super Bowl contra os Patriots, mas foi muito mal também, né, Vitor? Sim, a linha defensiva deu chance pro Rams ganhar. E
O ataque do Rams só conseguiu isso no finalzinho do jogo, né? Então, realmente, nessa segunda etapa, a linha defensiva realmente segurou a partida pro Rams, deixou ela ali ao alcance de virar a partida, porque por mais que aquele segundo touchdown do Higgins no começo do segundo tempo tenha sido um ponto fora da curva da performance do Bengals hoje, mudou a partida, né? Colocou o Bengals à frente do placar. Isso poderia realmente mudar os rumos da partida e tal, mas a linha defensiva não deixou nem o Bengals gastar relógio. E depois até resultou na lesão do Burrow também. Então, assim, realmente se uma unidade fosse MVP da partida, seria a linha defensiva do Rams hoje, né? Verdade, né? Aí chega naquele drive, foram 4 vezes tocando na bola o Cooper Kupp, 3 recepções, uma corrida, né? Até foi na quarta descida, né? 4-1, que foi uma grande jogada Crucial, né? foi uma grande jogada do Cooper Kupp. Terceira pro gol, passe incompleto do Cooper Kupp, holding defensivo no Logan Wilson, né, do Cincinnati Bengals. O que você achou, Bruno? Foi, assim, deu nova vida ali aos Rams, né? Porque se você não dá essa falta, era a quarta descida, né? Teria mais uma oportunidade ainda. Mas, assim, vou deixar pra você responder. O que você achou? Foi falta ou não foi falta? Eu achei contestável. Eu achei que eu já vi muitos lances desse não sendo marcados. E, assim, se você for comparado com... Porque foi um jogo que a determinado ponto a gente não tinha... Teve aquela falta não marcada na jogada do touchdown, no segundo touchdown do T. Higgins, mas não foi um jogo que teve muitas faltas. Aí chegou nesse momento, nesse último drive aí, tiveram umas 4 faltas, umas 4 flanelas. Eu acho que foram 3 seguidas. 3 seguidas. Particularmente, eu não achei falta. O cara passa a mão assim, né? Eu já vi muitos lances até piores do que esse não serem marcados. Então, mas eu também não acho que tenha sido algo que tenha levado a isso. O Rams ganhou por causa dessa jogada. Eu achei que foi falta. Não foi tão... É discutível, realmente. É o que o Bruno falou, né? A gente já viu essa jogada passar, né? Mas realmente teve ali o puxãozinho, né? Sim, eu concordo. A gente já viu não ser marcada, mas é falta, né? Ele puxou, né? Não tem o que falar. Eu achei que foi uma falta justa, bem marcada. Mas eu vi algumas pessoas reclamando no Twitter, por isso eu tinha que levar, né? Depois, logo em seguida, teve outra falta, né? E foi na verdade, foi uma falta holding no ataque e unnecessary roughness do Von Bell no fundo do campo. E aí tem as 2 faltas se anulam e repetem a jogada, né? E foram 6 faltas no jogo, 3 nessas 2 jogadas. Então, assim, créditos pro Sean McVay, que quando o jogo apertou, ele soube ir atrás do Cooper Kupp, fez o que ele não fez no resto da partida. E vou mandar até um abraço aqui pro Rafael do Brasil Rams, porque ele me mandou uma mensagem nesse momento pedindo pra eu falar bem do último drive do Sean McVay. E ele chamou bem as jogadas ali. Eu gosto do desenho das jogadas do Sean McVay. Eu acho que ele monta um playbook ofensivo como poucos. Isso que me frustra sobre o Sean McVay, porque ele tem dentro dele talento para ser o melhor head coach da NFL pós aposentadoria do Bill Belichick. Ele tem esse tipo de talento dentro dele. Só que ele precisa manejar o jogo melhor, ele precisa ser mais agressivo, ele precisa passar mais a bola, ele tem que parar de correr com a bola toda. Quando o seu time tá correndo tão mal com a bola, você não pode ter 23 carregadas num jogo que o time não conseguia correr de jeito nenhum, né? E tem esses problemas, mas a gente vê os desenhos das jogadas funcionam. Ele consegue, por esquema, fazer com que os jogadores se desmarquem. E ele maximiza o Cooper Kupp, maximiza o Matthew Stafford. E ele merece créditos pra gente ser justo também. As últimas 3 campanhas, o Joe Burrow jogou machucado. A gente não tem notícia ainda. Ele provavelmente vai passar por exames nessa segunda-feira. Não ficaria surpreso se fosse uma ruptura de ligamento, né, Vitor? Porque a forma como o Von Miller cai por cima da perna dele, né? Não foi culpa do Von Miller, obviamente, né? Foi azar. Mas acho que o Joe Burrow merece créditos porque ele voltou. Claro, que é o Super Bowl, né? O Super Bowl. Mas ele
voltou ali no último drive, deu uma oportunidade pelo menos pro time dele, mas claramente sentindo muita dor. Sim, você vê que a reação dele na hora ali já deu a entender que foi algo... Não foi simples, né? Foi algo realmente que pode ser grave. A gente torce que não seja nada tão grave assim. Mas que foi suficiente para mudar a partida, eu acho. É difícil cravar que ele ia ganhar, né? Porque a gente falou que o Bengals não tava... O ataque não tava necessariamente fluindo, né? Mesmo com ele assim. saudável, né? Pois é. Então, mas ele com uma perna só, a gente viu como que o Bengals corria os 2 primeiros downs e só deixava o Burrow passando na terceira descida. Então, realmente limitou muito o Burrow depois dessa jogada. Verdade. E uma jogada que eu acabei pulando aqui é... Como, assim... 23-20, né? A gente tá falando de tudo isso que deu errado pros Bengals, mas ainda assim eles perderam por 3 pontos. E tem um lance que, assim, acho que se a gente pensar em universos paralelos, como o universo cinematográfico da Marvel tá estabelecendo agora, Bruno, tem aquela coisa de determinadas realidades acontecendo coisas diferentes. Tem uma realidade que nós 3 estamos discutindo aqui. Nessa realidade eu espero que eu não tenha nenhuma dificuldade técnica e a gente esteja conversando na mesma sala, mas aquela bola que o Van Jefferson estava livre no fundo da endzone que o Stafford perdeu, né, Bruno? Poderia ter custado o título ali pros Rams. Acho que era um passe que ele deveria ter acertado. O Van Jefferson estava sozinho no lance. Sim. E eu lembro até que o Gabriel tinha comentado que aconteceu um fato de que a esposa dele parece que entrou em trabalho de parto. No estádio. E saiu, foi levada Só faltava ele receber aquela bola ali pra touchdown e o Rams ser campeão do Super Bowl, né? E mas realmente... Teve outro jogador dos Rams que pediu a namorada em casamento depois do jogo. Caramba. E assim, até... complementando mais um pouco o fato, eu não sei se vocês concordam, mas tanto que nem cogitaram ele pro prêmio de MVP, né? A partida do Matthew Stafford também não foi ao grande nível assim, né? Ele teve alguns passes ali que poderiam ter facilitado a vida do Rams. Não sei, a sensação de que eu tenho aqui é que ele ele não tornou o jogo mais fácil, digamos assim, pro Rams. Eu não acho que ele jogou mal, não. Mas eu acho que hoje foi muito mais... Não precisou dele. Ele não atrapalhou mais. Precisou. É estranho falar isso porque... Ele fez 23 pontos, né? Não, é foda falar isso, porque ele lançou 2 interceptações e perdeu aquele passe lá pro Van Jefferson no final. Mas... eu não achei que ele jogou mal, né? Mas eu acho que as interceptações dele, foi o que o próprio Gabriel comentou, nem foram tão assim... Não teve consequência. Esses passes errados em situações que talvez tenham feito mais peso do que as interceptações, não sei. Concordo com o Bruno. Novos, né? Mas é a sensação que fica. Eu concordo com o Bruno. Eu acho que as interceptações em si, tanto que os Bengals conseguiram 3 pontos após as interceptações, né? E a segunda não foi culpa dele, foi 100% culpa do Skowronek. E a primeira foi um punch com o braço. Então, eu acho que os passes errados, ele teve alguns passes errados ali que prejudicaram a equipe mais do que essas 2 interceptações. Se não me engano, teve uma interceptação dropada também dos Bengals, agora eu não lembro qual o jogador. Mas eu não achei que foi um bom jogo do Matthew Stafford. Eu acho que vai ter muita gente apontando para as interceptações, ele não foi bem, lançou 2 interceptações, enquanto o ponto principal dele não ter ido tão bem são muito mais o desempenho dele no jogo como um todo, né? Alguns passes ali que deixaram a desejar. Mas os Bengals recebem a bola de volta, precisam ali do field goal para empatar o jogo, touchdown para virar. O Joe Burrow consegue um passe ali pro Ja'Marr Chase, ele bota um posicionamento muito bom, o Ja'Marr Chase se ajusta, consegue, avança 17 jardas, depois avanço de 9 jardas ali pro Tyler Boyd, passe incompleto pro Ja'Marr Chase, que ali, na verdade, tem uma falha de comunicação. E aí a jogada que o Zach Taylor vai ficar batendo a cabeça. Eu não acho que é nível Pete Carroll, não sei se é o Pete Carroll chamando passe ali na linha de gol, mas, Vitor, 48 segundos, me explica como se eu tivesse 5 anos
a lógica, 48 segundos pro fim do jogo, 3ª, você tem o Ja'Marr Chase, você tem o T. Higgins, você tem o Joe Mixon, que tava jogando bem, fez uma boa partida. Exatamente, Joe Mixon, bom running back, e você corre com o Samaje Perine. É isso que eu ia falar, esquece até os recebedores, né? O seu melhor corredor nem estava ali em campo naquela hora, ele decide chamar uma jogada com o Perine. É difícil de entender, né? É o que você falou, não chega a nível Pete Carroll, com o passe lá do Russell Wilson no meio do campo, mas tem uma hora que esses treinadores eles têm uma câmera mental, né? Porque não tem muita explicação nessa jogada. Verdade. Aí na 4ª, o Aaron Donald existe como Aaron Donald, gera muita pressão, consegue ali agarrar o Joe Burrow, que tenta se livrar da bola ali, jogar a bola na direção do Perine novamente, que continuava em campo. Não consigo entender o que está acontecendo aqui. Não sei se, de repente vai sair que o Joe Mixon se machucou naquele momento, né? E, enfim, nesse momento a gente não tem essa informação. Mas o Aaron Donald ali força ali o passe incompleto. Vitória do Los Angeles Rams, 23-20. Chama que veio leva banho de água. Então quem apostou na cor do Gatorade ali, você provavelmente não acertou. Vitória do Los Angeles Rams, 23-20. MVP Cooper Kupp. Eu particularmente teria dado o prêmio para Aaron Donald. Porque pra mim ele foi o principal... Não tem um MVP óbvio nesse jogo pros Rams. Mas o Aaron Donald, ele foi o principal motivo pelo qual a linha defensiva dos Rams dominou o jogo ali. E ele pode não ter tido... Ele teve 2 sacks, que é um número bem respeitável. Mas naquela coisa de outro mundo, Von Miller contra os Panthers, por exemplo. Que Von Miller que também teve um bom jogo. Mas eu teria dado o prêmio para Aaron Donald. Eu achei que o impacto dele ali, snap por snap, foi bem grande. Mas assim, aceito o Cooper Kupp, 2 touchdowns, 92 recepções, 92 jardas. Não seria meu voto, mas eu entendo o Cooper Kupp, não tenho problema com essa escolha. E vocês? Até complementando a última, aquela jogada, a corrida pro Perine, né? Quem parou, né? Ele ia chegar na linha de velocidade. Quem parou foi o Aaron Donald ali. Quem foi que deu o teco ali ao Perine. E depois, na jogada seguinte, ele pressionou o Joe Burrow ali. Então, mas eu concordo. Eu acho que como um todo, apesar de tudo que a gente falou aí sobre que ele poderia ter sido melhor aproveitado no jogo, eu concordo com a escolha do Cooper Kupp. Foram 2 touchdowns e no momento chave ali, naquele drive principal, as jogadas foram para cima dele e ele correspondeu. Eu acho justo também a escolha do Kupp. Acho que assim, ele poderia ser acionado mais, sim, mas às vezes que foi, ele foi muito bem. No primeiro tempo ele foi bem, fez o touchdown, fez uma grande jogada também, e no final, nesse último drive só, né, porque ele parecendo um pouquinho mais só, mas no último drive ele realmente moveu as correntes, como falam, conseguiu aquela conversão na 4ª descida que foi crucial. Acho que foi justo. Mais alguma coisa vocês querem falar sobre algum ponto que vocês queiram destacar? Alguma coisa? Eu queria destacar um pouco que a gente falou sobre o Ja'Marr Chase. A gente falou tanto sobre o Cooper Kupp, né? O Ja'Marr Chase, ele teve uma hora que ele deu uma sumida no jogo. Ele apagou e voltou naquela recepção na última recepção dele do jogo e a última. Então não sei se de repente faltou um pouco de playmaker pro Bengals, né? Já que o Rams teve o Aaron Donald e o Cooper Kupp, e o Bengals não teve tanto isso, né, no jogo. Não sei, pensando aqui por alto, não sei o que vocês acham. Eu acho que é difícil, né, quando o seu quarterback é pressionado 43 vezes. Fica complicado, né? E acho que teve aquela jogada que o Ja'Marr Chase queimou o Jalen Ramsey, mas no geral achei que a secundária dos Rams jogou muito bem também, né? E também. O próprio T. Higgins, ele teve 75 jardas cometendo uma falta, mas fora isso foram 25 jardas no jogo, né? Então não é como nenhum dos dois destruiu assim espetacularmente, né? O Anito também, 5 recepções para 48 jardas. teve um drop também. Mas vitória justa dos Rams. Era o time melhor. Era o time que no começo da temporada era favorito. Passou por problemas durante a temporada. Conseguiu se recuperar. É uma temporada que
permitia isso, né? Tempo pra se recuperar, porque não teve nenhum time despontando, não teve um grande time. Então, assim, é o Seed 4, quando o Seed 4 vence o título, é uma surpresa, mas é um ano totalmente atípico, um ano bem diferente. Vamos ver se a gente vai ter tem times aí pra Chiefs pra se recuperar, Buffalo Bills pra ser mais estável, pós saída do Brian Daboll a gente vai ver, os Chargers a tendência é só crescer, o próprio Cincinnati Bengals chegou com um time bem imperfeito, né? Mas assim, não é pra jogar mais um balde de água fria no torcedor do Cincinnati Bengals. Desculpa, torcedor. Aliás, o torcedor do Cincinnati Bengals não tá ouvindo o podcast hoje, né? Eu não escutaria se eu fosse eles, peço desculpas. Mas assim, os Bengals têm muitas coisas pra melhorar. Linha ofensiva, precisam de 4 titulares novos. O Jonah Williams, se você tem outros 4 caras de bom nível, Jonah Williams é um left tackle titular, ok. Mas quando o Jonah Williams é o seu melhor jogador da linha ofensiva, é um problema. Mas o que eu acho que o torcedor dos Bengals precisa... parece que eu tô querendo fazer o torcedor dos Bengals se sentir mal. Mas não tem nenhuma garantia que esse time vai voltar aqui ao Super Bowl. E a diretoria tem que pensar dessa forma. Não é assim, a gente tá isso aqui de vencer o Super Bowl. Tá 3 pontos de vencer o Super Bowl. Não é assim. Amanhã começa um novo ano. Reconstruir o time. Não reconstruir o time, mas tem muita coisa pra reforçar. E o exemplo claro é o Packers. Desculpa, Bruno. Pra sacanear todo mundo. Precisava tocar nesse assunto? Super Bowl foi Bengals e Rams? O Aaron Rodgers chegou no Super Bowl 47. Foi o Super Bowl de que ano? 2009? Não, 2010. E nunca mais voltou, né? 2009, 2010, né? Nunca mais voltou. O Aaron Rodgers, ele nasceu em 1983. Ele chegou no Super Bowl 45, né? Desculpa. Em 2011. Em 2011, o Aaron Rodgers tinha 28 anos. Ele tem 38 agora e não voltou ao Super Bowl. E a AFC vai ser muito complicado. Muito complicado. Chiefs com Mahomes, Bills com Josh Allen, Chargers com Justin Herbert, Ravens com Lamar Jackson. São times fortíssimos. Tem tendência a crescer ainda mais. Então os Bengals, eles precisam ser agressivos nessa off-season, porque eles estão numa janela muito invejável. Eles estão com um quarterback que jogou em nível de MVP, uma das melhores duplas de wide receiver, e os 3 em contrato de calouro. Não é hora de pensar, a gente tem tempo. A janela dos Bengals é agora. Eles têm que atacar agora, porque... Claro que você não vai fazer loucura, não vai trocar 2 escolhas de primeira rodada por um tight end, coisa do tipo. Mas você tem que ser agressivo na free agency, você tem que ser agressivo no draft, porque a janela dos Bengals é agora, porque senão você pisca e passou 10 anos você não voltou ao Super Bowl. Eu concordo, e assim, concordo com tudo que o Gabriel falou, mas assim, para dar um pouco de ar assim pro torcedor do Bengals que estiver assistindo, vocês têm o Joe Burrow no time. Ele é um cara que realmente é espetacular, eu acho ele muito especial, eu acho que ele pode ser o melhor QB da liga, ou ser o segundo melhor. Então, assim, já é o mais difícil, talvez, né? Para esse... Um seguidor me mandou aqui uma mensagem, um print de uma aposta que ele fez, o Brian, não vou dar o sobrenome para não identificarem. Ele fez uma combinada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pernas, R$5 para ganhar R$326 por cada R$1 apostado. Então, aí fazendo a conta rapidamente, R$1.500, mais que isso, 1.600 e pouco. Uma dessas pernas, a que errou, era o Stafford acima de 6,5 jardas, que ele perdeu na joelhada. E ele perdeu esse dinheiro. Que pariu, mano. Caraca, meus pêsames pro Brian. Brian, se você tiver ouvindo... achando que dava... Tô até mais aliviado agora. Se você estiver ouvindo esse podcast, manda uma mensagem pra mim, que eu vou te mandar uma assinatura do programa de apoiadores por conta. Claro que não vai compensar, mas... É melhor, hein? É melhor que nada. Então, se você escutar esse programa,
me manda uma mensagem no Twitter. Mas. Gabriel? Fala. Não, pode terminar. Eu tenho uma pergunta aí pra você. Não, pode fazer. A gente veio de 2 anos que os ganhadores do Super Bowl tinham acabado de trocar os seus quarterbacks. O Bucks recebeu o Brady, na primeira temporada ganhou, e o Rams agora com o Stafford também ganhou. Vocês acham que os times agora vão ser mais agressivos? Por exemplo, um GM que entende que seu time tem bons jogadores em todas as posições. Só precisa, entre aspas, da posição mais importante, só precisa de um quarterback. Vocês acham que vai ter mais times agora que serão mais agressivos? Fazendo a ressalva também que, assim, o Rams, ele foi mais agressivo não só na posição de quarterback, né? Eles trocaram pelo Jalen Ramsey, eles trocaram o futuro inteiro pra esse time agora. E agora conseguiram o resultado. Você acha que terão outros times seguindo essa cartilha aí? Então, sim, mas eu não sei se vai dar certo. Porque se você olha, o primeiro é o Tom Brady. Então, sim, porra. Nada que você... o Tom Brady, com isso o Tom Brady deu certo. O Tom Brady é o maior de todos os tempos. Então, começando por aí. Segundo, os Rams foram campeões num ano bem atípico, né? E, sei lá, se tem um Chiefs com força máxima, um Bills com força máxima, um Packers com força máxima, será que eles teriam conseguido? Será que se o Antonio Brown não tivesse ficado maluco e o Chris Godwin tivesse machucado, será que os Rams teriam passado pelos Bucks? Ele se colocou ali na condição de disputar, e claro, isso tem um valor, mas o meu sentimento aqui, quando você estava falando a pergunta, pensando, eu acho que isso tende a levar a times tomarem decisões drásticas, achando que é um modelo que dá para você seguir. E eu não acho que é um modelo que dá para você seguir facilmente, né? Porque eu acho que foram anos atípicos. Os 2 anos foram anos atípicos. Um é o Tom Brady. E nada que o Tom Brady faça você pode usar como exemplo para outros quarterbacks. O seu Peyton Manning. O Aaron Rodgers, que curiosamente é um cara que poderia ser trocado, mas eu não vejo um time que esteja a um Aaron Rodgers de vencer o Super Bowl, que possa, de forma realista, trocar pelo Aaron Rodgers. Então, a minha tendência é achar que isso vai levar muito mais erros do que acertos. O que você acha, Bruno? Concordo, eu acho que, como você falou, é um ano atípico. Eu acho que esse Super Bowl reflete um pouco o que foi essa temporada, não sei. Acho que durante vários momentos times que a gente apostava que fossem ser times competitivos até o final, times contenders, eles não demonstraram isso, seja na temporada regular, seja nos playoffs. E o outro caso, né, tivemos 2 casos, né? Um é o Tom Brady, que é fora de questão, e o outro vem dessa questão do Rams, que já vem nesse all-in que o pessoal chama, mas é uma coisa que já vem há algum tempo, né? Não é uma coisa que aconteceu agora, nessa temporada eles fizeram um monte de troca para ganhar o Super Bowl. Teve a troca do QB, que é o principal jogador, mas é uma coisa que a gente já via no time há algum tempo. E é isso, né? Não tem mais o que falar, o Gabriel já falou tudo. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes chega ao fim. Essa edição, cobertura continua off-season inteira, não perca. E, de novo, off-season da NFL é legal. Não começa as férias agora. Ela só para em julho. A gente já vai ter, nesse mês, o Combine, que são os testes dos jogadores que vão entrar no próximo draft, que é importantíssimo pra gente avaliar esses jogadores. Logo depois, início de março, a gente tem Free Agency. Então, jogadores aí que o contrato terminou nessa temporada vão poder assinar com outros times. Tem muita coisa legal pra gente debater. Depois disso tem o draft. Tem discussão sobre quem se reforçou bem, quem se reforçou mal. Tem muita coisa pra gente debater e sentar um pouco, respirar, porque pra mim, os podcasts que eu mais gosto de fazer são no off-season da NFL. Porque aqui a gente tá correndo muito, o que foi o jogo de domingo? O que vai ser o jogo do domingo? A gente pode parar, fazer uns debates bem legais, que é o momento que a gente aprende sobre futebol americano. Eu, o Bruno e o Vitor somos exemplos disso. O primeiro jogo que a gente viu foi o Super Bowl 43, e a gente passou aquela off-season inteira aprendendo sobre futebol americano. E assim,
quando a gente começou a próxima temporada, a gente já tinha um entendimento bem maior da liga. Então, é um momento legal que, principalmente quem tá na empolgação de ter começado a acompanhar futebol americano agora, e quem já tá há alguns anos, mas se interessa nesses debates, eu acho que é um momento bem legal pra gente discutir. Então é isso, Bruno. Brigadão aí. Até a próxima. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Vitor. Valeu, Gabriel. Valeu também. E quero que vocês dois voltem em breve ao podcast, porque a gente tem que atualizar a nossa lista dos 10 melhores últimos Super Bowls. Todo ano a gente faz também esse debate, a gente pega os últimos 10 Super Bowls e bota no ranking ali do melhor ao pior, né, os jogos, né, a qualidade dos jogos e tal. Pensando rapidamente, Vitor, esse jogo aí, você acha que vai ficar mais em que região desse top 10? Eu acho que vai ficar na metade de baixo. Não quero ser muito duro, não, mas eu acho que é mais porque a lista dos últimos 10 teve bastante jogos marcantes, né? Então acho que a competição com esse último Super Bowl, eu acho que vai pesar um pouco, acho que vai ficar na metade de baixo. Bem, é isso. Podcast Cara dos Esportes volta na quarta-feira. Terça-feira tem newsletter. Nessa segunda-feira tem podcast Cara dos Esportes Notícias. Tudo isso exclusivo para apoiadores. Sexta-feira tem um programa exclusivo sobre NBA. Cara dos Esportes não para. Muito obrigado a vocês que acompanharam a temporada aqui. Não foi a temporada inteira, né? A gente lembra que passou o hiato. Eu voltei ali em novembro. Mas fico muito feliz de ter voltado. Então é isso, pessoal. Até quarta. Tchau.